Você viu que rodou a vinheta porque o quadro Seu Direito está no ar e hoje vamos falar sobre os direitos em que os usuários do sistema público e particular de saúde têm. Então coloca a Ju de Paula, por favor, aqui, porque é ela que comanda a partir de agora. Ju, bom dia, a bola é com você para tirar todas as dúvidas da nossa população. Oi, Vitão, bom dia a todos acompanhando o BTV da gente. Vamos falar de saúde então, né? Continuar sobre esse assunto tão importante. E para nos ajudar a falar qual é o nosso direito nesse assunto, eu estou recebendo mais uma vez o doutor Júlio César Ballerini, que é especialista em direito civil, também é juiz e professor de direito. Seja bem-vindo novamente, doutor. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Sempre uma satisfação estar aqui. Lembrando que você de casa pode aproveitar e mandar a sua dúvida também para o nosso WhatsApp, é o 988198000. Aproveita e manda a sua dúvida. Doutor, quero começar primeiro conversando com o senhor em relação a essa história toda do Mais Médicos. Muita gente está meio perdida, muita gente que depende do Sistema Único de Saúde. Em alguns locais, inclusive, não está tendo atendimento. A gente mostrou essa semana isso aqui em Campinas, porque os médicos eram desse programa. O que a pessoa pode fazer, o usuário pode fazer numa situação dessa? Veja bem, há uma dificuldade aí, nós não podemos, por exemplo, restabelecer o programa porque é um ato unilateral de Cuba, não há como a gente obrigar um Estado soberano a trazê-los de volta. Agora, nós temos no Brasil, na nossa Constituição, um Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde, ele engloba obrigações conjuntas da União, dos Estados e dos municípios. Eles têm o dever de manter o serviço essencial de saúde em funcionamento. O gestor público ele tem que estar preparado para contingências. Se tinha um local que tinha 2 médicos, os 2 saíram, é dever do Estado, esse Estado em sentido amplo, União, Estado, Município, colocar 2 médicos no lugar. A população não pode sofrer em decorrência do problema. Pode ser procurada, a Associação de Moradores, por exemplo, pode constituir um advogado e entrar com uma ação de obrigação de fazer contra a Prefeitura, por exemplo, ou contra o Estado, para que restabeleça o serviço prontamente, ou comunicar a própria Promotoria de Justiça. A população, então, arregaçar as mangas nesse sentido também para pedir seus direitos. A gente foi às ruas e temos algumas perguntas para o senhor. Vamos ver a primeira? Vamos lá. Vamos lá. Reinaldo, sou morador aqui de São Vicente. Gostaria de saber qual que é a diferença entre a negligência médica e o erro médico. Negligência e erro médico, há diferença, doutor? Veja bem, nos 2 casos haverá indenização. O erro é uma falsa ideia, a negligência é a violação de um dever de cuidado. Tá? Então, se o médico confunde o diagnóstico, a enfermeira confunde o medicamento que iria injetar, nós temos o erro. Se esse erro decorre porque não se cumpriu uma rotina de serviços, né? Então tinha que conferir isso antes de fazer aquilo e tal. Quando você viola essa rotina, a negligência. Seja o erro, seja a negligência, acarretarão o dever de indenizar todos os danos que forem causados ao usuário. Certo, a gente tem mais uma pergunta, vamos ouvir? Meu nome é José Carlos da Silva, sou nascido e morador de São Vicente. A minha pergunta é a seguinte: se eu não tiver um bom atendimento no hospital, eu posso pedir o prontuário? Ele quer saber, doutor, se eu considerar que o atendimento dado pelo hospital não foi bom e pedir meu prontuário quando eu tiver alta, o hospital pode se negar a fazer isso? Não, veja bem, o Conselho Federal de Medicina, ele que normatiza essa questão, ele fala que é direito do paciente ter acesso ao seu prontuário. Não pode ser negado o prontuário médico, é direito legal, normativo do paciente ter acesso a ele. Legal, e a gente recebeu agora uma pergunta aqui do nosso WhatsApp. A Letícia de Campinas diz o seguinte: caso a prefeitura ou o estado não tenha o medicamento que eu preciso, eu posso entrar na justiça para exigir que eles comprem esse remédio? Ou seja, perguntando se ela tem esse direito, né, de repente ter acesso a algum medicamento. Brasília, esse ano, o Superior Tribunal de Justiça baixou os seguintes requisitos. A pessoa não pode ter potencialidade econômica, ou seja, uma pessoa que não tenha recursos para comprar o remédio. Quem ganha bem, por exemplo, não pode acionar o Estado. Esse medicamento tem que ser indicado por um médico e ele tem que ser reconhecido pela Anvisa. Se a Anvisa já reconheceu o tratamento no Brasil, a pessoa que não tem recursos tem direito de obter do Estado gratuitamente esse medicamento. Agora, muita gente, nós mostramos direto, isso aqui no BTV da gente, inclusive, já recorreu à justiça porque tem direito ao medicamento, mas não consegue ter acesso a esse medicamento, recorreu à justiça, tem uma liminar e ainda assim, com liminar em mãos, não consegue adquirir, pegar, né, esse medicamento. Nesse caso, doutor, a gente está cansado de mostrar isso aqui.
Olha, aí tem dois problemas. Um problema é criminal, é o crime de desobediência, não se está cumprindo uma ordem judicial. Então pode ser feito um boletim de ocorrência, apurar criminalmente e até punir o infrator responsável se for uma negligência. Isso não vai resolver diretamente o problema do paciente. Como é que se faz? Em casos gritantes, vamos dizer, uma pessoa que ou toma esse remédio ou o risco de vida dela morrer é alto. Muitos juízes, e eu concordo com esse posicionamento, têm entendido do seguinte modo: diariamente está entrando dinheiro em contas bancárias de prefeitura, do estado, porque as pessoas estão pagando impostos. Pode ser explicado ao juiz, olha, faz 2, 3 meses eu estou aguardando, há o risco de vida, pode ser pedido o bloqueio de valores em conta desses recebimentos diários que os entes públicos têm. O juiz determina o bloqueio judicial e libera para que aquele dinheiro seja usado para aquisição do medicamento ou pagamento do tratamento. Dr. Júlio Ballerini, César Ballerini, especialista em direito, juiz, professor, que sempre nos explica tão bem todas essas dúvidas. Olha, o que vai ter de gente fazendo isso agora, hein, doutor? Muito obrigado pelas informações, tá? Volte sempre. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada a você de casa também que participou com a gente. Vitão, é contigo aí. Oi, Ju, obrigado, doutor. Muitas perguntas chegando aqui, o pessoal pode mandar na live, depois a gente passa pro doutor para responder todas direitinho. E teve uma enquete também feita pelo nosso Instagram. Pode colocar o resultado dessa enquete? Se você já teve algum problema com o plano de saúde, coloca pra gente aí. Sim, 75% disseram que já tiveram algum problema com o plano de saúde, principalmente os privados, né? Sabe como é que é? Muita gente acabou migrando pro SUS, mas muita gente ainda utiliza o plano de saúde. 75%. E a ANS, esse ano, autorizou um aumento, infelizmente, né, pessoal? Aí, pessoal respondendo a enquete do nosso Instagram da VTV.